Se você está usando a internet nas últimas semanas, certamente o seu cérebro foi tomado de assalto por essa música aqui. Uma rapariga bom, três rapariga bom demais. Uma rapariga bom, três rapariga bom demais. Uma rapariga, três rapariga bom demais. Uma rapariga bom, três rapariga bom demais. Eu escrevi esse roteiro especialmente para o meu amigo Rodrigo, que é uma pessoa muito séria, mas ele não conseguiu gravar, então vamos nós. Esse é um canal de filosofia e nós tentamos, sempre que possível, aproveitar o que quer que esteja na boca do povo para ensinar um conceito ou outro de filosofia. Afinal, eu e Rodrigo somos professores de escola pública e a gente fala com a elite do povo, que é o aluno de ensino médio de escola pública. E tudo que é besteira está na cabeça deles, então a gente tenta pegar um pouco dessas besteiras e trabalhar em cima disso. Algum pedagogo te chamaria isso de aprendizagem significativa, mas nós não somos pessoas sérias como os pedagogos. Então a gente vai chamar simplesmente de trabalhar com as cartas que tem na mesa. Bom, e acredite ou não, quando eu, lírico do Filho do Piseiro, canta "Uma rapariga é bom, três raparigas é bom demais", ele está chegando muito, muito perto da intuição de Jeremy Bentham sobre o utilitarismo. Uma rapariga bom, três rapariga bom demais, demais. Cadê a dançarina? Vem, Kellen. Três rapariga bom. Como a internet é terra de ninguém, vale esclarecer primeiro o que é uma rapariga, já que em alguns lugares que falam português, rapariga tem um sentido, e aqui no Brasil, especialmente em Minas Gerais, tem outro sentido. No cancioneiro popular mineiro, rapariga é normalmente vista como uma mulher de reputação sexual condenada pelo povo, inclusive podendo ser até mesmo uma profissional do sexo. Já em Portugal é uma moça, uma jovem, sem necessariamente carregar, aquele contexto pejorativo. Agora, se for entendido como o Brasil em geral vê essas pessoas, de reputação sexual condenada pelo povo, elas provavelmente, na sua companhia, geram muito prazer pro eu lírico. Portanto, uma rapariga é bom e três raparigas é bom demais. Se o sentido for profissional de sexo, a gente tem em questão aqui outros debates, sobre hierarquia sexual, sobre economia do sexo, sobre moralidade. Então a gente vai sintetizar os três significados no seguinte sentido: uma mulher com disponibilidade sexual. Então não há uma carga negativa aqui, e também a gente garante a estrita relação entre o prazer e a companhia da rapariga. E aí nós voltamos ao eu lírico, que é um homem heterossexual que se esbalda aí na presença, nos carinhos das raparigas. Bom, definido o que é uma rapariga, a gente volta para a questão inicial da intuição do Bentham. Tal qual o Filho do Piseiro, o Bentham percebeu que se uma rapariga é uma fonte de prazer, é uma companhia, uma presença que causa um deleite, então três raparigas, sendo uma quantidade maior de raparigas, é uma fonte maior de prazer e de deleite. Maior quantidade de prazer traz mais valor para a equação. Então aqui a gente tem um critério quantitativo especificamente. E o raciocínio do Bentham, livre de raparigas, ele faz essa conta. O ser humano em geral busca o prazer e evita a dor. E todas as nossas ações geram algum prazer ou alguma dor. Aquelas que parecem neutras é porque geram uma quantidade muito insignificante de prazer ou dor. E em cima desse fato psicológico, o Bentham vai desenhar todo um raciocínio ético. E vai propor que, fora daquelas ações que são claramente corretas nas nossas intuições morais, pensando aqui em grandes dilemas éticos, o que eu devo fazer? Continuar com a guerra ou jogar a bomba nuclear para acabar com a guerra agora? Esses grandes dilemas, você pode, através desse raciocínio, das consequências, quanto prazer e dor vai ser gerado, eu posso tomar uma decisão racional sobre esses eventos. Então, se produz mais prazer, é melhor, e se causa mais dor, é pior. Se o encontro com uma rapariga é bom, com três raparigas, portanto, é bom demais. Só que a quantidade não é o único critério usado por Bentham. Ele coloca outros critérios para discutir essa questão. O Filho do Piseiro ele deu uma simplificada no utilitarismo do Bentham, mas a questão vai um pouco além.
Então, por exemplo, um outro critério é a intensidade. Então, dessas raparigas aí, se as 3 raparigas não forem muito intensas aí nos beijos delas e a primeira uma rapariga ela for mais intensa, a quantidade de prazer causado por ela pode ser melhor. Outro critério é a duração. Então, se o contato do Bentham com cada uma dessas raparigas for somado, né, essas 3, menor do que a duração do contato dele com a primeira rapariga, então às vezes uma rapariga é melhor do que 3. Outro critério que o Bentham traz é a certeza. Então muitas vezes você não precisa encontrar com a rapariga, às vezes a rapariga já te promete no WhatsApp várias coisas e aquilo ali já te causa um prazer, mas a execução daquilo ali não é tão certa porque você não consegue encontrar com ela. Então quanto mais certo o prazer de acontecer, mais valiosa a ação. E tudo que eu falo positivo para o prazer é o inverso para o desprazer, para a dor. E é importante, tá? A dor aqui não é só dor física. E o prazer aqui, apesar da gente estar falando de rapariga, então o foco vai ser o prazer físico, também não é só prazer físico. Prazer é uma sensação boa e a dor é uma sensação ruim. Prazer é algo que você quer continuar recebendo e a dor é algo que você quer parar, porque é desconfortável. Outro critério é a proximidade. Isso não tem tanto a ver com a distância entre você e a rapariga, mas com a distância entre a ação e a execução do prazer. Então, por exemplo, você chama a rapariga para dançar e aí vai demorar algum tempo até o prazer se instaurar ou ele começa imediatamente a sentir o prazer. Então, quanto mais próxima a ação do prazer chegando em você, mais legal essa ação. Então, por exemplo, ganhar uma martelada no dedo é uma dor imediata. Tem pouquíssima distância entre martelar seu próprio dedo e sentir a dor. Agora, dar em cima da amiga rapariga, da rapariga com quem você tá, isso já é uma ação que vai causar uma dor posterior. Então, na hora que você está ali meio bêbado, você pode achar que é uma boa ideia. Só que aí depois que ela descobre e ela martela o seu dedo, você percebe que foi uma péssima ideia. Outro critério é a fecundidade, quando uma experiência boa, prazerosa, gera mais prazer no futuro. Então você e aquela rapariga se conectam muito bem e de um lance de uma noite só, vocês decidem se juntar, casar e ter filhos e vivem felizes para sempre. Eu diria que essa uma rapariga, ela foi muito mais fecunda do que as outras 3 raparigas que você pegou aquela noite e nunca mais viu elas. Mas não necessariamente fecunda no sentido literal de vocês terem filhos, mas vocês viraram bons amigos, ou então através daquela rapariga você ganhou uma oportunidade muito boa. Outro critério é a pureza de uma ação. Então a fecundidade é um prazer que gera novos prazeres e a pureza é um prazer que gera dores no futuro. Então, quanto mais impuro um prazer, mais dores no futuro ele gera. Então, por exemplo, usar heroína é prazeroso, dizem os viciados. Eu não sei, mas como ela causa o vício depois, você perde os dentes e coisa e tal, ela causa dores no futuro. Então, pensando na conta das raparigas, então uma rapariga que não é ex do seu amigo, que não é amiga da sua namorada, ela é muito mais valiosa porque ela não gerará problemas futuros do que 3 raparigas onde uma é a ex do seu amigo, a outra é a amiga da sua namorada e a outra é a filha do seu chefe. Porque essas 3 aqui, você vai pegar, elas vão descobrir e elas vão brigar entre si, vai jogar tudo no ventilador, todo mundo vai ficar sabendo, seu amigo vai te odiar, sua namorada vai terminar com você e seu chefe vai te demitir. Então, uma rapariga, nesse caso, é melhor do que 3. E o último critério é a extensão. Num primeiro momento, a extensão seria a quantidade de raparigas, né? Uma rapariga é bom, 3 raparigas é bom demais. Mas a gente tem que pensar também se você está sendo prazeroso com as raparigas, porque as raparigas podem estar tendo uma péssima experiência. Então, por exemplo, você está tendo prazer com a rapariga, mas a rapariga não está tendo prazer com você. Então, 1 a 1 ficou no 0 a 0 ali. Agora, se você tem 4 pessoas envolvidas, 3 raparigas que estão tendo desprazer no contato com você e você que está tendo prazer com as raparigas, aí a conta já ficou negativa, menos 2. Então, a extensão é a quantidade de pessoas envolvidas. Então, quantas pessoas vão receber prazer e quantas pessoas vão receber dor. E aqui o Bentham não tem favoritismo não, tá? Você conta igual as raparigas, todo mundo conta igual, não tem classe social, não tem etnia, todos os seres humanos racionais contam igual. Algumas pessoas inclusive usam esse raciocínio do Bentham para argumentar a favor dos direitos dos animais.
E a gente até tem um podcast sobre isso, mas é só áudio, se eu não me engano. Acho que vale a pena relançar como vídeo, né? Bom, o ponto central é que você pode perceber que essa música, apesar de uma simplificação, ela revela de maneira intuitiva isso, e incompleta, né? Isso que o Bentham teorizou num livro de várias e várias páginas. Só que para além desses critérios, o discípulo do Bentham vai argumentar que essa teoria do Bentham, tal qual o filho do piseiro, ela recai num hedonismo. Como o Bentham é bem democrático, então qualquer prazer conta nessa conta, o que acaba acontecendo é que quem busca mais prazeres, independente então de certos critérios de qualidade, essa pessoa está mais feliz. E aí o Mill vai argumentar que existe um vício nessa percepção, nesse cálculo aí de uma rapariga é bom, 3 raparigas é bom demais. Antes de pensar a quantidade de prazer, a gente precisa pensar a qualidade do prazer. Então, qual é a origem desse prazer? Qual é o objeto desse prazer? E ele vai argumentar que prazeres intelectuais são muito superiores ao contato com qualquer rapariga. Então, abordado pelo filho do piseiro, anunciando que uma rapariga é bom, 3 raparigas é bom demais, o Mill diria o seguinte: depende aí do que você foi fazer com essa rapariga. 3 prazeres rasos com raparigas será muito inferior a um prazer de ordem superior, segundo o Mill, com essa uma rapariga. Então, com as 3 raparigas você deu uns beijinhos, mas com a primeira rapariga você foi ver uma grande obra do cinema. Então, foi muito mais valioso, segundo Mill. E o argumento dele faz algum sentido, que é o seguinte: quem não experimentou os 2 prazeres, quem vive só dos prazeres do corpo, não tem como decidir o que é melhor, que ele não experimentou o outro. Agora, daquelas pessoas, os poucos que experimentam as 2 coisas, experimentam os prazeres do corpo e os prazeres intelectuais, essas pessoas tendem a preferir os prazeres intelectuais. Alguns críticos vão dizer que o Mill é apenas um elitista. Não vou entrar nessa questão aqui, mas faz sentido o raciocínio dele, que é melhor um Sócrates insatisfeito com uma questão filosófica do que um porco satisfeito ao chafurdar na lama. Bom, se o Mill tá puxando a sardinha para os intelectuais como ele, se ele tá transformando o seu gosto pessoal numa crítica ao utilitarismo de Bentham, não é o que está em questão aqui. O que está em questão aqui é um debate ético, diante de dilemas morais. Não necessariamente escolher entre ter na sua noite apenas uma rapariga ou 3 raparigas, mas às vezes coisas mais complexas. Um critério proposto pelos utilitaristas é analisar as consequências no sentido de saldo líquido, de felicidade e de infelicidade, e a partir disso tomar a decisão. O Bentham propõe fazer isso a partir de critérios observáveis, e o Mill introduz um outro critério, que é a origem do prazer. Mas se você um dia tiver em dúvida, né, fazendo uma prova de ética aí no ensino médio, numa faculdade de Direito, você pode se lembrar sempre do filho do piseiro. É isso, pessoal. Meu nome é Pedro. Esse aqui eu não preciso copiar. Às vezes a gente fala sério, às vezes a gente faz essas gracinhas. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. E considere se tornar membro do canal. Todos os vídeos são feitos graças aos apoios dos membros e de Sabiá Registro de Marcas. Então, um apoiador é bom, 3 apoiadores é bom demais. É isso, galera. Valeu!